Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa aqui tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui planos que cabem direitinho no seu bolso. E também possui planos empresariais com diversas vantagens para empresas a partir de 3 colaboradores. Para ter um plano de saúde é muito fácil. É só entrar em contato com a Unimed pelo 3520-6110 e a equipe da Unimed lhe dará todas as informações. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Na hora de ter um prato colorido, um prato super nutritivo, o Master Supermercados te dá uma mãozinha com os melhores produtos da nossa região. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante importante. Nós entramos no Agosto Dourado, que fala sobre a importância do aleitamento materno. E este assunto, ele engloba vários setores da saúde. Uma criança bem nutrida, bem alimentada nos primeiros meses de vida é uma criança que se desenvolve com muito mais facilidade. E para falar sobre este tema, está conosco a Bruna Martini, que é enfermeira da maternidade do Hospital de Caridade de Erechim. Bruna, bem-vinda à TV Erechim hoje para falar de um assunto que é extremamente importante. Bom dia. Então é uma alegria muito grande fazer parte desse momento aqui, conseguir contribuir um pouco, né, de forma geral, assim, com a comunidade. O Hospital de Caridade trabalha diariamente a amamentação. É um trabalho que a gente faz com muito afinco, né, todos os dias na nossa unidade, especialmente. Pois é, e esse Agosto Dourado de 2024, ele tem o tema Reduzindo as Desigualdades no Apoio à Amamentação. Isso, então, esse momento ele se dá de uma forma muito respeitosa, né, Sandra? As primeiras 24 horas de vida da criança, hoje, elas são vistas que a gente tem que olhar para esse momento de uma forma com calma, né, tendo muita calma e assessorando essa família de uma forma assim que eles se sintam confiantes e acreditem nesse processo. Então, nas primeiras 2 horas de vida, a gente sempre diz que a criança ela está mais desperta. O bebê nasceu e aí ele tem um reflexo de procura. A gente leva, né, ele faz esse contato com a mãe nesse primeiro momento, tanto no parto normal quanto na cesariana, a gente leva e nem sempre a criança vai mamar. Então, nesse momento, a gente respeita esse momento dessa criança, né? E aí, durante essa internação, a gente vai com toda a equipe multi, né? Não só as técnicas de enfermagem, a gente como enfermeira, né, faz toda essa assessoria nos quartos. Temos o serviço do fonoaudiólogo, que é de suma importância, eu diria também, para fazer com que esse momento seja o mais tranquilo e o mais promissor possível. Bruna, o leite materno a gente já ouviu falar e as nossas mães falavam da riqueza que é este líquido dourado.
Mas para a criança, ela pegar o peito na primeira vez e ela se adaptar a uma amamentação, precisa de um estímulo? Sim, ele precisa ir para o peito para ser estimulado. A descida do leite, ela se dá em função desse contato, olho no olho, da mãe e do bebê, porque a mãe, para estimular a ocitocina, ela precisa estar olhando para essa criança. Então, hoje, com a questão das redes sociais, a gente, durante a internação e nos nossos cursos de gestante também, a gente deixa isso muito claro. Os estudos trazem que as mães precisam estar no contato visual com seus filhos. Então, eu preciso acariciar, eu não posso ficar no celular, olhando o celular e querendo amamentar. Eu preciso tirar tempo para esse momento, né? O pai, né? Enfim, a pessoa que eu escolhi para estar comigo neste momento do nascimento de um filho é quem vai me apoiar. E se toda essa engrenagem funcionar, o sucesso da amamentação, ele tende a ser, sem dúvida nenhuma, muito, muito promissor. Nos últimos tempos a gente escuta as pessoas romantizando muito a maternidade. Porém, quem já foi mãe ou quem convive com algumas mãezinhas sabe que às vezes no início do aleitamento o peito vai rachar, o peito vai doer e às vezes as mulheres acabam se retirando da amamentação por essas dores. De que forma dentro do hospital vocês orientam as mulheres a enfrentar essas dores que acontece nos primeiros dias de amamentação? Nesses primeiros dias, então, a gente sempre fala que do primeiro, né, do nascimento do filho até em torno do 7º dia, é quando se estabelece a amamentação. Sim. Então, a criança é um processo de aprendizado de mãe e bebê. A gente, enquanto mãe, precisa ter um pouquinho de paciência, porque nós não nascemos sabendo ser mãe, e o bebê não nasce sabendo mamar. Ele tem um estímulo. Então, a equipe de enfermagem está pronta lá durante a internação para assessorar nessa questão da pega correta. A dor, muitas vezes, ela está relacionada a um bebê que não está acoplando, digamos, no complexo areolo-mamilar de uma forma correta. Então, ou ele está pegando muito bico, então a gente precisa estar ajustando. Quando eu falo, eu sempre digo, né, e volto a falar, nos nossos cursos de gestante, a gente sempre sinaliza. A função da enfermagem é fazer essa assessoria, é assistir essa mãe, esse bebê, ensinar os cuidados. E dentro dos cuidados está essa questão da gente ajustar essa pega e esse posicionamento correto do bebê. Hoje também tem muitos recursos com relação à questão da dor para amamentar. Tem algumas mães que têm sensibilidade sim no peito, né? Não seria por questão que machucou, é porque ela, de uma forma, né, uma questão mais pessoal, tem uma sensibilidade que aquela sucção lhe incomoda, digamos, né? Então hoje tem a questão do laser que está vindo muito forte, tem alguns protocolos, então o profissional que trabalha com o laser, que no município a gente tem muitas pessoas já que trabalham com esse recurso. O Hospital de Caridade também possui o ambulatório de cuidados com a pele, né? Com questão do laser nós trabalhamos, e aí o profissional avalia a lesão, avalia esse peito, esse mamilo, para ver qual protocolo aplicar com relação àquela queixa da paciente. E aí, geralmente, com 2 sessões já se vê uma grande evolução e a gente não perde a amamentação. A mãe consegue amamentar até o 6º mês exclusivo e depois do 6º mês até os 2 anos de forma complementar. É importante também a gente salientar, Sandra, que o leite materno exclusivo até o 6º mês, ele é de fundamental importância. Que a mãe precisa acreditar nesse processo do amamentar, que eu sou capaz, né, e procurar ajuda de profissionais especializados que dominem a técnica, a avaliação, a escuta, né, que tenham uma escuta sensível com relação às queixas que a mãe traz, para conseguir fazer com que essa amamentação até o 6º mês seja de forma exclusiva. O que é desencadeado na mulher quando ela sai do parto, terminou de ganhar o seu bebê e muitas vezes a primeira ação do bebê é se juntar ao peito e dali sai leite com muita facilidade? Por que acontece isso tão rápido? Isso. Santo Agostinho já dizia que amamentar é um ato de fé. Eu não vejo o leite sair, né? Uhum. Mas como é que eu entendo que aquele processo está acontecendo? Pelo desenvolvimento da criança. Uhum. Então, muitas vezes, nos primeiros dias, a gente passa no quarto, eu, enquanto enfermeira, passo a visita e digo, mãe, a gente precisa acreditar.
né? E a segunda questão é da equipe lhe ajudar a esse processo se estabelecer de uma forma correta e tranquila. Mas esse processo ele se dá em função de eu saber, depois que o bebê mamou, os sinais que ele está de barriga cheia, né? Como é que eu vou saber? As mães muitas vezes perguntam, tá, e como é que eu sei que ele mamou o suficiente? Eu vou saber pelos sinais. Um bebê que foi pro peito, mamou e dormiu, quando eu pego ele, o bracinho tá molinho, ele tá relaxado no meu colo, ele encheu a barriga. Uhum. Né? Um bebê que foi pro peito e tá chorando, tá inquieto, opa, ele não mamou o suficiente. Então, muitas vezes a gente fala também que não é tempo que vai definir se a mamada foi boa ou não. Eu preciso ver como é que ele está indo para o peito. Então, a mãe, ela precisa ter esse olhar, a família em si precisa ter esse olhar de cuidar o comportamento da criança. E é por isso que tem que ser uma conexão entre mãe e filho, a amamentação, para entender o que ele está demonstrando, às vezes através do choro, às vezes através do olhar, do toquezinho da mão. Isso, as eliminações também, né? A questão do cocô e xixi, quanto ele está produzindo. Uhum. Se ele foi pro peito, mamou, dormiu, e ele está fazendo cocô, xixi, tá tudo bem, ele está tranquilo. Aí é um bebê que, meu bebê chora demais. Muitas vezes as mães no primeiro dia têm, eu acho que é bem importante a gente falar isso também. O bebê no primeiro dia, ele fica 2 horinhas depois que nasce, ele fica bem ativo. E nesse primeiro dia, ele entra, após essas 2 horas, ele entra num período de sono, que pode ir de 8 até 12 horas. Nessas primeiras 24 horas, a equipe vai estar assistindo esse bebê e a cada 2 horas, 2 horas e meia, a equipe de enfermagem passa no quarto e estimula esse bebê para levar para o peito. Se ele quiser, tudo bem, e se não, tá tudo bem também. Tem algumas situações específicas que são assim, mães com o bebê, mães que têm diabetes, no caso, né, que tem um nível de glicose mais reduzido, mais alterado, né, as mães a criança durante a gestação intraútero, ela tem uma produção de glicose maior, a criança está acostumada com um aporte, e quando ela sai, ela vai ter que se nutrir, então essas crianças vão ter que ter uma atenção maior. Aí, muitas vezes, o pediatra deixa a questão da fórmula associada, porque a mãe ainda não tem produção suficiente para acompanhar aquele nível de glicose que a criança estava acostumada lá dentro do útero. Então, por isso, muitas vezes se indica a fórmula, né? Mas tem casos específicos. Fora isso, a gente vai respeitar esse processo. E quando a gente escuta das mães falando... tenho que entrar para o suplemento, para a fórmula, porque o meu leite é fraco. Isso existe realmente? O leite da mãe é fraco? Existem casos de mãe com leite fraco? Não, toda mãe produz o leite necessário para o seu bebê. Estudos dizem que até os prematuros, né? Quando o fato da criança nascer antes do tempo, o corpo da mãe entende que aquele bebê não teria que ter saído antes das 37 e 38 semanas. E aí o organismo dá um jeito de complementar mais, o organismo é tão inteligente que ele dá um jeito de complementar mais aquele leite, de potencializar ainda mais com os fatores de defesa, né, e de imunidade, para aquele leite ser ainda mais forte para aquele bebê que nasceu prematuro. E o bebê que nasceu no tempo certo, a questão é estimular, a criança precisa ir para o peito para produzir, porque se o bebê mamar, eu vou produzir leite, então eu preciso que esse bebê esteja regularmente no peito para estar estimulando esse leite, a descida desse leite. Nos primeiros meses de vida do bebê, ele só mamando no peito, ele também pode ganhar bastante peso. E aquele que ganha menos peso, como é que é analisado? É normal isso? Não, geralmente essa questão do ganho de peso está associada a uma mamada efetiva. Então, por isso que nos 7 primeiros dias, depois ali, ganhou o bebê, o pediatra pede para retornar ao consultório. Isso. Por quê? Para acompanhar esse ganho de peso. Se a criança não está ganhando peso, o pediatra vai avaliar e vai ver. É questão da amamentação ou tem alguma outra coisa associada? Né? Uma infecção perinatal, alguma coisa que está trazendo que esse bebê não está ganhando peso. Mas, geralmente, o ganho de peso está associado a uma mamada efetiva, a uma questão do bebê acoplar bem nesse peito, né, e fazer uma sucção de maneira correta. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna.
Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui equipamentos de alta tecnologia para dar mais clareza nos resultados dos exames. Então, Santa Mônica Imagem. E hoje nós estamos falando sobre o Agosto Dourado, que trata justamente sobre a amamentação, a importância que esse líquido dourado tem no desenvolvimento das crianças e que reflete muito na vida adulta. Muitas vezes é nítido ver uma criança que foi amamentada pela mãe e uma criança que não foi amamentada. Esse contato, essa riqueza que é o leite materno, Bruna, ele vai se desenvolvendo e a criança às vezes fica mamando até os 2 anos. Porém, depois desse período, a gente percebe que ela é uma criança muito mais saudável do que aquela que não foi amamentada. Isso, então, o leite materno ele está muito associado não só às defesas, né? É importante a gente falar que durante a gestação a mãe faz um esquema vacinal e durante a amamentação ela passa essas defesas que ela criou com essas vacinas para o leite. Crianças que são amamentadas no peito, elas têm um índice de inteligência maior, né? Os estudos trazem que eles se desenvolvem melhor, não só pelo leite em si, mas pelo vínculo, né? Claro que a gente tem que levar em consideração as mães que não conseguem amamentar. Mães HIV positivo, por exemplo, que ainda não conseguem amamentar. Por que eu digo ainda? Porque nos Estados Unidos já tem estudos que dizem que quando a mãe tem HIV positivo e a carga for negativa, já está tendo estudos para ver dessa possibilidade de poder amamentar. Então, já, quem sabe daqui a alguns anos a gente vai ter essa evolução também com relação a isso. Nesse momento, o Brasil ainda não libera, né? A gente não amamenta crianças de mães HIV positivo, porém, a gente acolhe nesse momento. Então, a gente faz um olhar, não é porque eu não vou dar o peito que eu não vou amamentar, digamos. Eu vou aconchegar esse bebê no meu colo e eu vou conseguir. A equipe também está preparada para fazer essa abordagem de uma forma muito respeitosa. A gente no hospital trabalha isso forte, né? De uma maneira assim bem valorosa, quando a mãe realmente tem limitações que não a deixam amamentar. Nesse caso do HIV, que ela não pode, e no caso de mães mastectomizadas de forma radical, né, que não tem as 2 mamas. Mas, por exemplo, eu sou mastectomizada de uma mama só, não estou usando nenhum quimioterápico, eu tenho condições de dar mamar apenas de uma mama, nós vamos estimular sim a questão da amamentação. Outra coisa que eu acredito que é trabalhado no curso de gestante que o hospital oferece e que é extremamente importante para as mãezinhas que vão ter o seu primeiro bebê é justamente sobre as leis brasileiras. Infelizmente, as nossas leis não amparam a mulher da forma que seria importante. Por exemplo, precisamos voltar a trabalhar a partir do 4º mês. Muitas vezes tem que cortar esse vínculo de amamentação. Entrar com fórmulas, entrar com essa suplementação. De que forma é trabalhado a mãe para se preparar para esse momento, quando ela já criou essa conexão e ela tem prazer em amamentar o seu bebê? Isso, então, nesse momento as empresas, né, como está respaldado em lei, que nem você disse, 60 funcionários, eu acho que é ou mais, ou a empresa tem que ter um espaço destinado para essa mãe poder amamentar. Sim. Mas claro que hoje na nossa realidade, na correria do dia a dia, a gente sabe que muitas vezes é inviável levar o bebê para a empresa para amamentar. E o que a gente estimula as mães? Que esgotem o seio em casa e comecem a estocar esse leite. Né? O leite ele pode ser esgotado manualmente, sem
estresse, não precisa comprar maquininha. Muitas vezes a gente fica refém da maquininha, né? Que, eu preciso ter uma maquininha de esgota. Não, a gente ensina a esgotar manualmente. Os hospitais, tanto nós, enquanto Hospital de Caridade, o Santa Terezinha, eu sei que trabalha muito forte essa questão do ensinar a esgotar manual, né? Para esgotar e ter estocado em casa esse leite congelado, né? Então, tu pode esgotar, congela, descongela em banho-maria, não pode botar no micro-ondas para ele não perder as propriedades, não pode ferver ele também, eu despejo numa vasilha e aqueço no fogo, não pode, tem que ser em banho-maria, e aí tu pode dar na colher dosadora, que compra em farmácias, ou no copinho, para a criança não perder esse reflexo da sucção, né? Então, para não ter aquela confusão de bicos que a gente diz, que a partir do momento que eu entro com a mamadeira, claro que a criança sempre vai escolher mamar pelo lugar mais fácil. E a mamadeira, ela tem o furinho, eu puxo, né? Só chupo e o leite desce. Enquanto no complexo, quando ele vai para o peito, ele precisa movimentar a língua nesse complexo da areola e do mamilo. E aí eu tenho que fazer mais força. Então, por isso que nesse período que a mãe volta a trabalhar, é interessante a mãe fazer essa administração desse leite esgotado, né? Aquecido em banho-maria, administrar ou de colher dosadora ou de copinho para a criança não perder esse movimento da língua. E daí o pessoal em casa vai ver que quando ofertar com a colher ou com o copinho, a criança faz um movimentinho que nem uma linguinha de gato, a gente diz, porque ele lambisca, né, movimenta a língua como ele faria no peito. Então, a chance da gente perder esse período daí até os 2 anos de amamentação é mais difícil, porque eu não vou tirar essa... Ele não vai desaprender, digamos. Pois é, mas aí também entra aquela coisa assim, a partir do 6º mês começa a comer um feijãozinho, uma frutinha esmagada, enfim. A criança não perde, de repente, esse prazer em mamar porque o sabor da comida é maior? Como é que se trabalha a amamentação e a introdução alimentar? Por que a amamentação também é de fundamental importância? Porque é com a amamentação que a criança vai entrar em contato com os sabores dos alimentos. Então, uma criança que mama no peito também vai ter maior facilidade em aceitar a alimentação depois, porque ela já tem aquela memória, né, gustativa dos alimentos em função do leite materno. Então, uma mãe que se alimenta de uma forma balanceada, digamos, comendo frutas, verduras, a introdução alimentar ela é mais tranquila, né? Porque a criança já tem essa memória, eu diria até afetiva, né? E aquela criança que ficou mais refém, digamos, da fórmula, é uma criança que quando eu começar a introduzir os alimentos, vai nausear mais, vai ser um pouco mais trabalhoso, eu diria, essa introdução. Certo, mas essa questão da introdução é orientado, claro, isso é um assunto até de repente que o pediatra é que tem que dar essa orientação, mas de manhã dá o leite materno, de meio-dia ele vai comer uma comidinha e à noite volta para o leite materno. Como é que funciona essa questão de mesclar para não se perder esse vínculo? Isso, então o pediatra geralmente faz esse acompanhamento, se adaptando também às realidades das famílias, né? Ao horário das mães. As mães hoje trabalham, né? A gente trabalha muitas vezes em 3 lugares, muitas vezes. Não é incomum hoje a gente encontrar mães com vários vínculos empregatícios e mais a maternidade chegando. Então, tem tudo isso. Então, o pediatra, ele vai de uma forma assertiva conversar e ajustar os horários das alimentações. Geralmente eles começam pelos principais horários, né? Almoço e janta, né? Lanchinho da tarde, uma frutinha, e complementar o peito na sequência. De forma geral, acredito que se dê desta forma, né? Porque a criança, ela tem o vínculo com o peito. A partir do momento que tu consolidou a amamentação, ele tem essa necessidade não só de encher barriga, digamos, com a amamentação, mas de sentir o cheiro da mãe e de ficar perto dela. Lá pelos 2 anos, acaba-se, de repente, tendo a necessidade de fazer o desmame. Porém, nem sempre é fácil, nem para a mãe e nem para a criança. Psicologicamente, de que forma é instruído essas mães a cortar esse vínculo tão próximo?
Hoje em dia a gente se fala também da interrupção da amamentação de uma forma respeitosa. Sim. Né? Respeitar esse processo da mãe e do bebê. O pediatra, melhor do que ninguém, eu diria, né? Não tem pessoa melhor para dar essa segurança para a mãe. Porque a partir do momento que eu diria lá no começo da amamentação, foi um pouco mais desafiador, né? Porque a criança, ela vem com um perfil, ela vem com um comportamento que é dela, né? Muitas vezes os pais são calmos, mas a gente olha e a criança, ela é um pouco mais agitada, né? Ela é muito mais ativa, assim, do que os próprios pais. E ela vem para desconstruir algumas coisas que eu estava acostumada a levar do meu jeito, digamos, do meu jeito enquanto mãe. E ele me exige um pouco mais. Então, eu consolidei a amamentação. Lá no começo, eu tive os meus desafios e eu consegui. E aí, chega lá no final, agora é hora de terminar com o vínculo, né? Chega, mamou, tem crianças hoje que estão mamando até os 3 anos. Então, chegou nessa altura, eu acho que muitas vezes nós, como mães, sofremos muito mais, né? Porque a criança, a gente antigamente se pintava bico do peito, se botava produtos para a criança pegar uma aversão àquilo. Hoje já não se fala mais nisso. Hoje a gente fala em respeitar. De forma gradativa, eu vou tendo comportamentos que eu vou desligando, né? Eu vou substituindo. Vai no peito, mas eu vou dar um brinquedo para a criança. Eu não vou deixar de segurar no colo. Não, agora seria hora de mamar. Não vamos mamar agora. Né? Não, eu vou precisar pegar no colo, confortar, né? Acolher, porque eu vou ter que me acolher também com os meus sentimentos enquanto mãe. Verdade. Porque eu acho que muitas mães, eu enquanto mãe também pensei isso, a gente perde meio a função, né? Quando eu vou terminar com a questão, eu preciso parar de amamentar, né? Chegou o ponto que deu, estamos com 3 anos, chega. E eu preciso terminar com esse momento agora. Agora ele já consegue se virar sozinho, tem vida praticamente que própria, né? Ele se torna uma criança mais independente e aí de maneira respeitosa eu vou encerrar esse ciclo. Mas sempre lembrando que eu tenho que confortar os meus sentimentos e o da criança também. Então, na hora que eu tiver que ter esta decisão, que eu dê colo, que eu substitua, que eu não deixe de dar o colo, porque agora eu não vou dar o peito. Eu vou continuar dando colo. Quem sabe eu vou ler um livro nesse momento, eu vou tentar interter ele de uma outra forma. Por isso que a gente fala muito hoje nessa questão. Observem o comportamento da criança. Né? Verdade. Embora o mês de agosto ele é um mês onde a gente fala mais sobre a importância do aleitamento materno, também é importante a gente falar sobre banco de leite. Erechim ainda não tem. Estuda-se de repente nos hospitais inteiros para fazer essa doação para mãezinhas darem para seus bebês? Isso, tem alguns estudos sim, né? O Hospital de Caridade não tem nenhuma pretensão no caso, sim. Mas eu falo porque já fui colaboradora da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, trabalhei lá durante 11 anos, é um lugar maravilhoso, fui muito feliz lá, trabalhei na maternidade, né? Foi onde eu comecei a me desenvolver com relação ao processo do nascer, e lá já se falava uns anos atrás na questão da possibilidade de ter banco de leite, né? No momento não tem nada definido que vá sair banco de leite ou não, mas o município está crescendo e dali um pouco a gente, enquanto cidadãos, né, precisa se voltar a esse olhar de dali um pouco a gente ter esse recurso, né, no município, porque não é incomum as mães ligarem nas maternidades, e acredito que no Santa também aconteça isso. Olha, eu estou cheia de leite aqui, eu queria doar, o que eu posso fazer? E muitas vezes a gente sabe que a gente tem que orientar e dizer, olha, nesse momento o município não tem banco de leite, mas nesse momento tu vai ter que jogar fora, né? Então, mas é uma questão que a gente teria que ter bons olhos para essa causa, né, em função até das nossas UTIs neonatais, que a gente tem tanto no Santa quanto no Caridade, tem uma ocupação alta e dali um pouco é um recurso que vem bem-vindo para atender esses bebês prematuros que as mães ainda não têm a produção necessária para essas crianças também, né? Embora a gente viva uma época totalmente tecnológica, o aleitamento materno é a única coisa que a gente pode dizer de certeza
que sempre vai existir. As mães sempre terão esse primeiro contato com o bebê. Isso é correto ou pesquisas já falam que daqui a alguns anos não teremos o leite materno? Não, as pesquisas a gente só volta a falar da questão do poder da mulher. Não tem leite, não tem fórmula, não tem nenhum suplemento, eu diria, que consiga ser comparado ao leite materno. O melhor leite industrializado não consegue ter nem metade, eu diria nem um terço do valor que o leite materno tem. Ele é riquíssimo, né? Ele previne a criança contra diarreias, otites, a questão do desenvolvimento intelectual, o vínculo também, enquanto a fórmula, né? O suplemento, eu digo suplemento porque muitos pais chamam de suplemento, ele é maternizado, a indústria produz, mas ele vem do leite da vaca, a proteína do leite da vaca, né? Ele não é humano. Ele não vem não é o leite humano, ele tenta ser copiado. E isso aí faz com que é uma cascata de malefícios, eu diria, a longo prazo. Então, não tem nada que se compare ao aleitamento materno. Bruna, eu quero te agradecer por estar aqui falando desse tema tão importante. A gente percebe assim, o quanto Deus é maravilhoso quando Ele nos criou, porque de nós sai alimentação para aquele serzinho pequenininho que está chegando e é indefeso e precisa ter defesas. E o quanto Ele é generoso também quando Ele prepara e qualifica as pessoas para trabalharem com saúde. E se percebe nitidamente nos teus olhos o quanto você ama cuidar desses serizinhos tão indefesos. Parabéns. Parabéns ao Hospital de Caridade também, pelas profissionais tão bem qualificadas e humanas que nós temos aqui na cidade de Erechim. Sucesso e que você continue cuidando, orientando e ensinando essas mãezinhas o quanto esse vínculo faz diferença na vida toda. Eu agradeço a oportunidade. Eu, enquanto representante do Hospital de Caridade, de toda a equipe da maternidade, a gente fica muito feliz de poder participar desse momento. As meninas, né, a equipe de forma geral, os pediatras, os obstetras, a gente trabalha diariamente isso. Então, contem conosco, tendo dúvidas, nós estamos sempre à disposição. Temos o nosso curso de gestante a cada 3 meses. É aberto a toda a comunidade, sempre nas nossas redes sociais a gente divulga esse curso. Eu acho que é importante a comunidade saber que, independente se eu faço o curso lá na minha unidade básica, né, na questão do Hospital da Unimed, que oferece um curso maravilhoso, eu posso também estar participando do curso lá no Hospital de Caridade, certo? Muito obrigada e eu fico à disposição sempre que precisar. E os cursos são para os pais, mãe e pai. Não se esqueça na hora de se inscrever. Obrigada. Obrigada. E a todos vocês, boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.